Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado O Vínculo entre Especismo e as demais opressões estruturais. Esse artigo foi escrito pelo Aerotive, aqui para o Medium, para a página dele do Medium, escrito no dia 27 de julho de 2020. Então, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. Já é sabido que as opressões se retroalimentam dentro do sistema capitalista. Ou seja, a relação entre as opressões de classe, raça e gênero que sustentam e ao mesmo tempo são sustentadas pelo capital. O que muitos desconhecem ou ignoram é o lugar que o especismo ocupa e como ele dialoga com o patriarcado, o racismo e o colonialismo, com a noção de propriedade privada e a acumulação de capital. Mas vamos com calma. Não é novidade para ninguém que o sistema capitalista gira ao redor da exploração de muitos para se obter o lucro de poucos. Tudo tem um preço, desde objetos de necessidades básicas como água, comida e moradia, até o trabalho dos seres humanos. Para a maioria de nós, pertencentes à classe trabalhadora, a vida gira em torno do trabalho remunerado, seja ele formal ou cada vez mais informal e precarizado. Nossa domesticação já começa desde cedo, dentro de casa mesmo, com o formato de família nuclear cumprindo seu papel inicial de domesticação, que depois se estende à escola, à universidade e enfim às fábricas, escritórios, etc. Mas os animais humanos não são os únicos a sofrer as mazelas do capitalismo. Animais de todos os tipos, humanos e não humanos, estão sujeitos à aplicação industrial de sofrimento e morte, em fazendas industriais e laboratórios. Repare bem na palavra domesticação. A exploração sistemática de seres humanos está diretamente ligada ao desenvolvimento das técnicas de exploração sistemática de animais não humanos. Vamos voltar um pouco no tempo. Há quem date o marco inicial do patriarcado com o surgimento da propriedade privada. Entretanto, vou antecipar um pouco mais esse início e afirmar que o patriarcado começa no período de transição da sociedade de coleta, no qual todos e todas participavam dessa atividade essencial, para a sociedade de caça, onde mulheres grávidas ou em período de amamentação foram excluídas do processo. Sendo que mesmo nessa nova configuração social, a coleta de grãos, castanhas e plantas ainda ocorria e era muito mais essencial que a caça em si. Sendo que os vegetais colhidos pelas mulheres representavam de 60% a 70% da dieta. É interessante pontuar também que nesse período não existia a noção de família nuclear, esta sim datada com a propriedade privada, mas sim da configuração de tribos e clãs, unindo todos os indivíduos de mesmo sangue, onde todos e todas eram responsáveis pelos cuidados com as crianças e demais atividades coletivas. Mesmo nesse período de início da caça, é importante notar que os animais não pertenciam a ninguém. Eram livres na natureza, admirados e respeitados pelos animais não humanos, sendo muitas vezes adotado a imagem de algum deles e usado como totem, como protetores da tribo e até mesmo adorados. Avançando um pouco na linha cronológica, temos a transição da vida nômade para o sistema sedentário, com o desenvolvimento da agricultura, que mudou radicalmente as relações entre os próprios animais humanos, entre estes e os não humanos, e a natureza. Agora, a própria Terra se torna um instrumento de produção, e as espécies do planeta seus objetos. Citação do Zerzan. Juntamente com o cultivo de plantas, os animais começam a ser cerceados a locais específicos. Entretanto, é a partir do desenvolvimento da agricultura intensiva que os animais não humanos começam a ser usados como produtores de leite e lã, obtenção de carne para puxar arados e demais instrumentos recém-criados para manipular a terra. É a partir daí que, pela primeira vez, os humanos começam a manter grandes rebanhos de animais. Estes, separados da natureza selvagem, começam a ser domesticados gradualmente e vão tornando-se fisicamente diferentes de seus parentes selvagens. Com essa nova configuração, a quantidade de trabalho necessária para manutenção aumenta drasticamente, visto que surgem novas tarefas, como o desmatamento de florestas para pastagem, alimentação dos animais, ordenha e transformação dos produtos lácteos, fiação e tecelagem de lã, etc. Com o aumento da demanda de serviços, não é difícil perceber que aumenta também a demanda por mão de obra. Ou seja, é preciso ter mais pessoas para trabalhar a terra, cuidar dos animais e realizar demais atividades. Não é difícil também adivinhar qual é a casta afetada por essa necessidade: as mulheres. Com a intensificação do trabalho reprodutivo,
as mulheres são excluídas dos processos de convívio social, assim como das atividades essenciais, nas quais antes tinham um papel fundamental e desempenhada um ponto crucial para manter o estado de igualdade que dispunham até aquele momento. Temos então a exclusão social das mulheres a partir da exploração de uma condição biológica, a reprodução. A domesticação de animais surge então como primeiro modelo de subordinação, se estendendo agora para as mulheres, seguindo o modelo paternal, onde o homem torna-se responsável por tudo e todos. Eis então que a atividade de manter um rebanho, assim como o cultivo, foram as primeiras formas de propriedade privada, afirmando-se também a noção de família nuclear. Agora os animais têm proprietários e valor de troca, transformando-os em sinônimo de riqueza, podendo inclusive ser acumulados e transmitidos de uma geração a outra, atribuídos, claro, ao bom pastor, que é obviamente um homem. Em suma, os animais iam sendo acumulados, e os que não eram abatidos para consumo, vista a quantidade excedente, poderiam ser negociados com outros proprietários. A domesticação e exploração de animais teve papel significativo e fundamental na criação da divisão sexual do trabalho, a saber, o reafirmamento do patriarcado, da instituição da propriedade privada e na constituição do modelo de família nuclear. Outro fato importante é o surgimento da noção de masculinidade, sendo reforçado diretamente pelo consumo de carne. Quanto maior a ostentação de animais abatidos e comidos, maior é o homem. Aviso: qualquer semelhança com a ideia de macho alfa comador de carne perpetuada ainda na atualidade não é mera coincidência. Ser um homem está ligado à identidade que eles reivindicam ou negam, ou seja, ao que um homem verdadeiro faz ou não faz. Em parte, a masculinidade é construída pelo acesso ao consumo de carne e pelo controle de outros corpos. Citação de Adams. E de quais corpos estamos falando? Do corpo das fêmeas, humanas e não humanas, e dos animais, que agora não têm mais seu status de admiração, apenas de inferioridade e objetificação. Por falar nesse status de inferioridade, quem mais na história foi animalizado como justificativa para exploração e subordinação? Exato, os grupos de seres humanos que se desejavam dominar e escravizar. Os povos africanos, os nativos da América e das demais regiões vítimas da colonização europeia branca. No período moderno, as pessoas negras eram tidas como mais animalizadas, ou seja, menos humanas, e por consequência inferiores às pessoas brancas. E como muito bem sabemos, essa concepção não foi e não é usada apenas no discurso. As técnicas desenvolvidas para a dominação e manipulação de animais, desde seu valor de troca até os testes de aptidão de força, marcação com ferro quente, etc., foram aplicadas sistematicamente às pessoas negras na época da escravidão. Essa domesticação se mostra presente também no uso de rédeas, gaiolas, correntes, cacetetes, dentre outros métodos e instrumentos de tortura e dominação, de raça e de gênero. Estendendo-nos para o contexto das Américas, houve também o genocídio dos povos nativos, em grande parte para abrir espaço para pastagem de gado trazidos pelos navegadores. Já no século XX, as diversas tentativas de aplicar as técnicas de modificação genética dos animais em humanos, com fins eugenistas, a esterilização forçada e outros métodos utilizados em animais para melhoramento genético da raça, utilizados para evitar que determinada raça imprópria se multiplique. Olhemos os programas eugenistas da Alemanha nazista, as ideias influentes entre a burguesia e setores dominantes da Grã-Bretanha no início do século, refletidas nas políticas estatais a respeito do controle da natalidade. Ainda hoje, há uma enorme quantidade de pesquisas que se utilizam de animais, seja manipulando-os geneticamente, realizando testes de substâncias e produtos químicos para farmacêuticos, o patenteamento em alguns países de animais geneticamente modificados, dentre outras. Todas essas técnicas, conhecendo as experiências históricas já vividas, podem apontar, a longo prazo, para um possível desenvolvimento de mutação do ser humano, ou uma mutação das espécies, produção de um ser perfeitamente programável que perdeu todas as características da espécie Homo sapiens. Citação do Kamatê. O que impede a ameaça da aplicação desses experimentos em animais serem realizados em humanos? Bom, talvez já seja uma realidade. Atualmente, com a Covid-19, surgiram diversas propostas de testagem da vacina no continente africano. A saber também, no que tange aos aspectos animalizadores de seres humanos, há ainda hoje a crença racista de que mulheres negras são mais resistentes que mulheres brancas, e portanto pode-se utilizar técnicas mais agressivas com elas, como por exemplo a realização de cesáreas e procedimentos cirúrgicos sem uso de anestésicos.
principalmente em localidades onde esses recursos são escassos. Lembrando que a violência obstétrica é uma realidade extremamente comum às mulheres, em maioria negras e periféricas, havendo uma subnotificação de denúncias por ser uma prática naturalizada tanto nos hospitais e quanto no imaginário da maioria da população. A domesticação e exploração de animais tem ligação direta com a lógica escravagista e colonialista, sendo o próprio especismo uma lógica de dominação de uma espécie sobre a outra. Não se pode ignorar as origens e sua influência na dominação de seres humanos, seja por seus métodos, seja por sua ideologia. Se esses não são motivos suficientes para considerarmos o especismo como um de nossos inimigos imediatos, como o patriarcado, o racismo, o colonialismo e a sociedade de classes, sendo ele um dos elementos fundamentais para a criação e manutenção de todas essas opressões, então não sei o que seria. Então é isso. Esse foi o artigo do Otiv, ou Aerotiv. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Achei um artigo um tanto interessante. E até mais.